Quero te convidar a meditar na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Nós vamos ver um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, os versículos 14 ao 21. Quando Jesus ele vai entregar as cartas às 7 igrejas, e aqui nós vamos ver a carta entregue à igreja de Laodiceia, a última igreja das 7 cartas da Ásia. E alguns teólogos têm dito que cada carta de Apocalipse, cada carta às igrejas de Apocalipse, elas representam uma época diferente na história. E a igreja de Laodiceia seria a época em que nós vivemos hoje, seriam os nossos dias. E nós vamos ver que realmente o contexto desta carta nos fala muito e nos remete muito àquilo que está acontecendo nos nossos dias. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode estar acompanhando aí na sua casa. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para entender um pouco melhor esse texto, nós temos que ver um pouco do contexto da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja próspera. A cidade de Laodiceia era uma igreja muito próspera, né? A cidade de Laodiceia, ela tinha águas termais, e ali então vinha muitos turistas. E você sabe que uma cidade que tem pontos turísticos, as pessoas vêm de fora e trazem dinheiro, né? Então, por isso ela era uma cidade turística. Ali se encontrava muitos comerciantes que vendiam tecidos. E ali, Laodiceia tinha um tecido preto lustroso de lã, que era muito apreciado na Europa, era confeccionado ali. Então, ali tinha comércio, um comércio forte, né? Laodiceia também era conhecida por um unguento, um colírio, uma espécie de colírio,
especial que só era encontrado ali, que as pessoas iam lá para comprar e pôr nos seus olhos. É nesse cenário que uma igreja está inserida, a igreja aqui de Laodiceia. E agora nós queremos estar vendo este texto que nós acabamos de ler nesse contexto de prosperidade, de uma cidade promissora, aonde que nós queremos ver o que Deus tem a nos falar a esse respeito. Nós vemos no versículo 15, então, que Jesus ele conhece as obras de cada um. Ele diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Deus conhece cada um de nós, e aqui é o próprio Jesus que está falando, né? Nós temos que lembrar que a carta de Apocalipse, ela é uma revelação do próprio Jesus Cristo dada a João Batista. Desculpa, a João, ao apóstolo João. Então, Jesus mesmo está escrevendo, pede para João escrever, né? Que ele conhece as obras que nós realizamos. E ele sabe quando nós somos frios, quando nós somos quentes e quando nós somos mornos. Não pense que você pode enganar a Deus, porque Deus conhece, ele sabe tudo. Ele sabe a intenção do meu e do teu coração. Aquilo que eu tenho falado muito já, né? Que Deus ele não está preocupado, ele não está olhando para aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Tanto é que nós podemos fazer coisas muito boas com uma intenção errada, como também podemos fazer coisas erradas com uma intenção boa, né? Um bom exemplo disso é quando você faz algo para uma pessoa, achando que vai fazer algo muito bom e a pessoa se chateia com você e diz assim: por que que você foi fazer isso? Olha só o que você foi fazer. E você não entende porque a intenção era boa, a sua ideia era de ajudar. E aí você vai dizer: mas a tua intenção era uma, mas o que aconteceu foi o contrário, né? Então é fácil a gente fazer coisas boas com a intenção errada e também fazer coisas erradas com a intenção boa. E é isso que Deus faz. Deus julga e sonda os corações, aquilo que está atrás das nossas atitudes. Quando a gente faz algo, o que nos motiva a fazer. E quando a gente deixa de fazer, os porquês que nós estamos fazendo. Deus conhece, Deus sabe o nosso pensamento e a intenção do nosso coração. E aqui é muito claro, né? Conheço as tuas obras e aquilo que você realiza. Por isso devemos sempre estar guardando o nosso coração. Provérbios 4, 23 vai falar justamente isso. Ele vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que provém as fontes, as saídas da vida. E nós devemos guardar o nosso coração. Paulo nos exorta ainda a sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor em Romanos 12, 11. E nós devemos ser fervorosos. Aqui Jesus está dizendo: eu conheço a obra de vocês, aquilo que vocês realizam, e que vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos. E nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No versículo 16, então ele vai dizer assim: porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E é uma palavra muito dura aqui de Jesus, né? Falando que aquele que não é quente nem morno está a ponto de ser vomitado, né? O morno ele causa ânsia ao Senhor. Deus vomita aquele crente morno, sabe aquele crente meia boca, como a gente diz? Esse crente, então,
Deus está a ponto de vomitar. Agora, quem que é o crente morno? Quem que é esse crente meia boca, né? Eu listei aqui alguns itens, né? Digamos assim, que o crente, para ser um crente morno, deve ter. É o crente que não ora, mal ora, sabe aquela oração antes de dormir, quando você está cansado, que você diz, Senhor, obrigado por esse dia e já está roncando? Essa oração não vale. O crente que não ora, o crente que não coloca os joelhos no chão, o crente que não conversa com Deus. Também o crente que não lê a Bíblia. Talvez aquele crente que só lê a Bíblia no domingo quando vai à igreja. E quando leva à igreja, porque às vezes esquece de levar a Bíblia, não tem o hábito de pegá-la, né, na mão, esquece a Bíblia e aí só acompanha a leitura que o pastor faz. Aquele crente que mal vai à igreja, aquele crente que diz assim, esse domingo eu não vou, esse domingo eu vou dormir mais, o culto é de manhã, às 9h30 da madrugada, e eu tenho que acordar mais cedo, é o único dia que eu tenho para dormir mais. Eu hoje não vou na igreja, hoje está muito quente, hoje está chovendo, hoje está muito frio. Que tem desculpa para tudo, talvez esse seja um dos pré-requisitos também para ser o crente meia-boca, né? É o crente que não é fiel à palavra de Deus ou fiel a Deus, aquele crente que é crente dentro da igreja, mas fora da igreja ele não é fiel à palavra de Deus porque ele mente, ele dá calote, ele fica devendo, ele faz falcatrua, ele sonega impostos, ele faz o que o seu coração quer e não aquilo que Deus quer que faça. O crente nominal, aquele que se chama crente, que se acha ou se intitula crente, mas de fato não é. Ele ainda não entendeu o que é ser de fato um crente, né? Esse também é um crente meia boca, um crente morno. Aquele crente que está na boca de Deus a ponto dele vomitar, como diz aqui essa carta a Laodiceia. Talvez é o crente que não produz frutos. Uma das maneiras de nós conhecermos quem de fato é crente, o verdadeiro cristão, é pelos frutos. A palavra de Deus diz que é pelo fruto os conhecereis. E tem crente que não produz fruto. Ele fica a vida toda ali plantada no mesmo lugar, tem até o seu banco preferido, aquele banco que ele só ele senta naquele lugar, aquele lugar marcado, né? Ele não produz frutos. Ele só chega na igreja, assiste o culto e vai embora. Mal cumprimenta os irmãos. Chega quando o culto já começou e sai quando o pastor diz amém, para nem cumprimentar o pastor, né? Então é complicado. Nós vemos na parábola do semeador que uma parte da semente cai no meio dos espinhos. E ali diz que aquela semente ela germina, ela brota, ela nasce. Só que os espinhos a sufocam. E os espinhos são as preocupações da vida. E isso começa a sufocar de tal forma que o texto não diz que aquela semente que germinou morre, mas ela diz que aquela semente germina e cresce entre os espinhos, só que ela não produz fruto porque está sufocada. Talvez seja essa a realidade de muitos crentes, né? O crente que não faz nada pelo reino e só reclama, só murmura. Você conhece alguém assim na tua igreja? Aquele que não ergue um dedo para fazer nada, mas reclama de tudo. Reclama do louvor que não estava bom, reclama da pessoa que estava na portaria para recepcionar, reclama que a cadeira é muito dura, reclama que o tempo do culto é muito longo, reclama que o pastor não prega direito, reclama dos irmãos que ficam olhando, reclama de tudo, mas não faz nada, absolutamente nada. E ainda o crente que não produz boas obras. Nós devemos produzir boas obras. As obras de fato não salvam,
O que salva é a graça de Deus que nos deu Jesus Cristo, seu Filho. Mas nós devemos produzir obras, porque a nossa fé deve fazer com que nós produzimos as obras. Aquele crente que não produz as obras tem alguma coisa de errado. Como diria assim, algo de errado não está certo. Este crente está a ponto de ser vomitado. Eu espero, sinceramente, que não seja o teu caso, né? Que você não seja esse crente morno, que você não seja esse crente meia boca, que você seja um crente fervoroso de espírito, como Romanos vai falar para nós sermos, né? Versículo 17, onde diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui nós temos que ver e entender essa diferença que Deus está fazendo das riquezas da terra e as riquezas do céu. É aquilo que Mateus 6, 19 a 21 vai falar, né? No Sermão do Monte, Jesus vai dizer, para não ajuntar tesouros aqui na terra. Por quê? Porque aqui a traça come, a ferrugem corrói e os ladrões vêm e roubam. Mas antes é para nós procurarmos estar cheios de tesouros no céu, porque lá ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não come, né? Não consome. E é essa a diferença. Muitas vezes nós vivemos nesse mundo apenas acumulando tesouros aqui na terra. Mas nós, de fato, precisamos acumular os tesouros no céu, senão seremos como aqui Jesus falando. Que nós dizemos, olha, eu estou bem, estou cheio da grana, né? Tenho bens, tenho casa, tenho carro que eu quero, tenho conta no banco com dinheiro sobrando, tenho um bom emprego, mas de fato você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. E nós temos que entender isso, né? O crente morno, ele é então o crente infeliz e miserável. É isso que esse texto está falando. Ele diz que é pobre, não pobre de dinheiro, mas sim do Espírito Santo. É pobre do Espírito Santo, não tem a comunhão com o Espírito Santo. O crente que é cego, não de visão, porque ele enxerga, mas de sabedoria, de discernimento, aquele crente que não tem isso do Senhor. Nós sabemos que tem uma grande diferença entre inteligente e sábio. A inteligência se adquire. Qualquer um pode adquirir inteligência, só ler os livros, estudar, mas a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem do alto. Tanto é que nós podemos ver isso muito claramente naquele senhor, naquela senhora, já de idade, que mal sabe assinar o nome, talvez é até analfabeto, mas tem uma grande sabedoria e dá excelentes conselhos e lições de vida. É porque a sabedoria não tem a ver com a inteligência, mas tem a ver com Deus. E diz o texto ainda que é nu. E não é nu de roupa, mas sim da nudez da vergonha. É aquela nudez aonde que um dia tudo que nós fizemos, as nossas obras vão ser colocadas à tona. Será aberto como um livro na frente de Deus. E aí nós vamos talvez sentir muita vergonha por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Então não é os tesouros aqui, é os tesouros no céu que nós devemos procurar, para não sermos pobres, cegos, nus, infelizes e miseráveis. Versículo 18 de Apocalipse 3. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. E aqui nós precisamos entender o que Jesus está falando. Primeiro ele diz, comprem de mim. E aqui ele usa justamente esse cenário de comércio que a cidade de Laodiceia tinha.
Primeiro, não é ouro terreno, mas ouro refinado pelo fogo que nós devemos ter. E esse ouro refinado pelo fogo é os tesouros no céu, aquilo que a Bíblia chama de galardão, só conseguido com esforço. Nós não conseguimos ganhar galardões no céu ficando acomodados, sentados no banco. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos trabalhar, se esforçar para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Diz para comprar vestes brancas. Não é se vestir de branco. Muita gente passa a virada do ano se vestindo de branco. Não é essa veste que está falando, mas são vestes lavadas com o sangue do Cordeiro, apenas para os que de fato entregaram a sua vida a Cristo. Apocalipse 3, um pouquinho antes, o versículo 5, vai falar justamente isso. Diz assim: o vencedor será sim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que texto fantástico! Jesus está dizendo que aquele que de fato entregou a sua vida, entregou o seu caminho ao Senhor, que de fato é crente, o crente que crê em Jesus, o verdadeiro cristão, esse vai chegar um dia que vai ganhar uma veste branca. Uma veste branca e terá o seu nome escrito no livro da vida e jamais será apagado. E ali, diante de Deus, o próprio Jesus vai confessar a nosso respeito, né? Diante de Deus e diante dos anjos, confessar o nosso nome. E Apocalipse 7, 9, um pouquinho mais à frente, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, então ele vai dizer o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Então aqui é a consumação de tudo isso, né? Povos, muita gente de todas as línguas, povos e nações perante o trono de Jesus, todos de vestes brancas. E Jesus diz: comprem de mim as vestes brancas. Por que nós devemos comprar de Jesus? Porque Ele é o único que pode nos dar essa veste branca que nós precisamos. E ainda vai dizer do colírio, a fim de ver, comprar de Jesus o colírio a fim de ver. E qual que é esse colírio? Nada mais do que ter o Espírito Santo que nos guia, mostrando o caminho correto, né? Lembra do texto de Mateus 6, 22 a 23? Onde vai dizer que os olhos, e se os olhos forem bons, também vai dizer que se os nossos olhos forem maus, grande trevas nós teremos ou seremos, né? Então os nossos olhos devem ser bons, nós devemos ter essa visão através do Espírito Santo de Deus. E nós devemos comprar esse colírio de Deus, esse colírio de Jesus, que é o Espírito Santo, né? E um pouquinho adiante de Mateus 7, ele vai falar sobre o cisco no olho, né? E vai dizer assim: você olha o cisco no olho, mas não vê a trave que está no teu olho. Primeiro retira a trave do teu olho, para que daí sim você possa ver e tirar o cisco nos olhos dos outros. O fato, meus irmãos, é que é fácil a gente ver o eu na vida dos outros, mas é difícil vermos nós na nossa vida. E por isso que nós precisamos desse colírio do discernimento e a sabedoria de Deus e do Espírito Santo a nos guiar e nos dizer: olha, Lucas, isso que você está fazendo está errado, você precisa mudar, não fazer mais isso, né? E aí então nós vamos ter essa visão perfeita como nós precisamos ter.
versículo 19 do capítulo 3 de Apocalipse. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Deus repreende e disciplina aquele que Ele ama, e precisamos ser zelosos. O que é ser zeloso? Se você for no dicionário, você vai achar essa definição para zeloso, que é extremamente dedicado a alguém ou algo, cuidadoso, que se empenha na realização de algo, aguçado, diligente, que ama intensamente, que está atento a tudo, cauteloso, prevenido. Nós devemos ser tudo isso em relação a Deus. Nós devemos ser zelosos com Deus, com as coisas de Deus, dedicado às coisas de Deus, empenhado na realização das tarefas e do trabalho para Deus. E qual que é o nosso trabalho para Deus? É desenvolver os dons que Deus nos deu, os dons do Espírito Santo que são feitos para servir, um servir ao outro, né? Jesus nos mostra isso. Ele mesmo, ele para servir e não para ser servido. E a maior prova disso é quando ele lava os pés dos discípulos, né? Ele não precisava fazer aquilo, mas ele mostrou e quis mostrar essa grande lição aos discípulos, né? Que ele veio para servir, e nós também devemos servir uns aos outros, tanto na igreja, quanto em casa, quanto na sociedade em que vivemos. Se há alguém nessa situação, o conselho de Jesus é arrepender-se. Se você não tem feito isso, arrependa-se antes que Deus venha repreendê-lo e discipliná-lo. Hebreus 12, versículos 6 a 8, vai falar justamente isso, que Deus usa a vara para disciplinar aqueles que Ele chama de filho. E ali tem algumas palavras fortes. Ele diz que se Deus não disciplina como filho, então nós não somos filhos, somos bastardos. Mas se somos filhos, nós então recebemos a disciplina e a correção de Deus. E é fácil de entender isso, né? Você que é pai, vai disciplinar o teu filho. Eu disciplino os meus filhos, não os filhos dos outros. Então, se Deus está te disciplinando, fique grato, com o coração feliz, porque Ele está te tratando como filho. Versículo 20 é um versículo muito conhecido, onde diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E esse é um texto muito usado em sermões, em pregações evangelísticas, né? E totalmente fora do texto. Aqui, esse texto está falando para quem? Para a igreja de Laodiceia. E olha só o que Jesus está falando para aquela igreja. Jesus está dizendo: ei, vocês são igreja, mas eu estou lá fora. Eu não estou lá com vocês, eu não estou dentro, vocês me deixaram do lado de fora. E ali diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Jesus está batendo e está gritando ao lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja. Quantas igrejas que nós podemos dizer que Jesus está do lado de fora? Nós não vemos mais a cruz de Cristo refletida. Nós vemos os pregadores pregando Jesus, mas pregando Jesus está batendo. Jesus está batendo e está gritando: ei, estou aqui, abram a porta. Quantos? Quantas, né? Aquele que ouvir a sua voz terá comunhão com ele quando abrir a porta, deixar ele entrar. E também isso não se aplica só para a igreja, se aplica também para a tua vida, para a minha vida. E a pergunta é: onde está Jesus na sua vida? Ele está dentro ou está fora? Você está tendo comunhão com Ele porque um dia você abriu essa porta, ou Ele continua do lado de fora batendo e gritando: ei, eu estou aqui, eu quero entrar.
Onde está Jesus na tua vida? Que seja um momento de reflexão neste ano que está iniciando. Aonde está Jesus na sua vida? Talvez seja um momento de você abrir a porta e deixar Jesus entrar. Se Deus está tocando o teu coração, e se essa mensagem de alguma forma está falando ao teu coração, ouça a voz de Deus. Ouça, escute a voz de Jesus te chamando e abra a porta do teu coração para que Jesus possa entrar e ter comunhão com você. Ah, pastor, mas como que faz isso? Como que abre a porta? É simples. Ore a Deus, faça uma oração sincera a Deus. Arrependa-se dos maus caminhos dos teus pecados. E fala para Deus: Senhor, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Eu preciso de Jesus, Ele morreu na cruz por mim também. E eu reconheço Ele como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Jesus. Entra na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Dirija a minha vida. Como nós cantemos, e eu entrego tudo a Ti. E de fato, Deus espera que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus quer que sejamos vencedores, como Ele venceu, Ele nos dará a vitória para aqueles, veja bem, aqueles que vencerem. Ao vencedor eu darei vitória. E ao vencedor Ele dará a recompensa. Sentar-se com Ele no trono. Que maravilha! Deus tem promessas para a nossa vida, Deus tem promessas para nós aqui, mas Deus tem promessas maiores no futuro, para ter uma vida de comunhão com Ele. Estar com Ele, sentar no trono ao lado de Jesus. Que fantástico! E para encerrar, então, o versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Ora, mas não é todos que têm ouvidos que ouvem? Nem todos. Tem aqueles que ouvem, mas fazem de conta que não ouviram. Jesus deu os conselhos aqui nesta carta, nesse texto que nós lemos. Ele deu vários conselhos muito preciosos. Basta a nós segui-los. A maior frustração de um pastor é quando ele prega, as pessoas entendem aquilo que ele pregou, eles entendem o que o texto bíblico disse, mas eles se recusam a obedecer. Essa é a maior frustração de um pastor. E às vezes a gente fica pensando, como que aquela pessoa fez isso? Domingo mesmo nós falamos e nós lemos explicando a Bíblia que diz que aquilo não é para ser feito e ela foi fazer, aquela pessoa fez isso. Eu não consigo entender. Essa é a maior frustração de um pastor. Agora imagine a frustração de Deus. Quando Ele nos dá bons conselhos, nós ouvimos, nós lemos, nós entendemos, mas não colocamos em prática e fizemos tudo ao contrário. Qual é a frustração de Deus em cima de nós? Eu acabo esta mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Que Deus nos ajude a sermos crentes fervorosos e não crentes mornos a ponto de ser vomitados da boca de Deus. Que possamos ter as vestes brancas, que possamos estar tendo comunhão com Deus, com Cristo e deixar Jesus do lado de fora. Que este ano seja um ano não
Não vou te desejar anos de vitória, como a gente vê por aí, que seja um ano de muitas vitórias. Mas eu desejo do fundo do meu coração que esse ano para você seja um ano de comunhão com Jesus. Porque se você tiver comunhão com Jesus, a vitória é certa. A vitória é garantida. Porque o texto mesmo diz: aquele que vencer, vencerá comigo. Porque eu venci, sentei no trono e assim será. Você sentará no trono comigo. É a promessa de Jesus. Que seja um ano repleto de comunhão com Jesus Cristo. Orar mais uma vez contigo. Senhor, queremos te louvar e te agradecer por este texto, por esta palavra que tu deixaste registrado na Bíblia, Senhor, aonde nós temos acesso. Senhor, muitas vezes nós entendemos tudo isso que lemos e acabamos de refletir, Senhor, mas deixamos de lado e não demos ouvidos. E acabamos sendo aquele crente muitas vezes morno, que não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja, não serve aos outros, aos irmãos, à igreja, ao Senhor. Aquele crente que está com Cristo do lado de fora. Mas queremos, Senhor, e entendemos que devemos mudar de atitude, Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir a porta para que tu possas entrar, não ficar do lado de fora e ter comunhão conosco. Para que nós possamos vencer e juntamente contigo sermos mais que vencedores. Eu te peço, Senhor, abençoe a cada um que está ouvindo, que está assistindo essa mensagem, tanto agora ao vivo como talvez mais tarde, Senhor. Que tu possas estar tocando no coração de cada um com teu Espírito Santo. Que eles possam ouvir que tu estás batendo e estás chamando. Que eles possam, de fato, entregar as suas vidas a ti. Abençoa o Senhor e nos abençoe, nos dê uma semana também abençoada na tua presença e que realmente esse ano seja um ano repleto de comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe e que essa meditação sirva para você. Você que ainda não aceitou Jesus, não deixe ele do lado de fora. E se você já aceitou Jesus um dia na tua vida, reflita como está a sua vida com Deus. Você está frio, morno ou quente? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.